Olá, tudo bem? Você já se perguntou como que as enchentes se formam? Hoje nós vamos falar sobre as alterações que acontecem no ciclo da água por causa do desmatamento. Observem esta animação. Na porção mais elevada da floresta, as folhas das árvores absorvem certa quantidade de água. O restante, o que acontece? Escorre até as partes mais baixas, encontrando a vegetação de pequeno porte. Aqui, como vegetação de pequeno porte, nós temos os arbustos. E esses arbustos se encarregam de reter mais um pouco da água da chuva. Essa animação mostra o quê? O processo da chuva quando nós temos uma área de vegetação. Numa área de vegetação, no caso de uma floresta, o solo ele é composto por uma quantidade de matéria orgânica, que são os restos de vegetais em estados de decomposição. Nele, a água vai infiltrar-se lentamente nas camadas internas, como nós vimos aqui na animação. Essa infiltração acontece até a água encontrar a rocha matriz. Então, aqui nós temos a rocha matriz, que é impermeável, formando uma espécie de rio subterrâneo, conhecido como o lençol freático. O lençol freático dá origem à nascente dos rios, além de alimentar os já existentes na região. Toda essa água escoa para o mar através de uma rede de drenagem. Então, observando a animação, o que nós notamos? Que uma parte da água que precipita é levada lentamente para o leito dos rios, enquanto a outra, o que acontece? Ela fica retida na vegetação mais alta, na copa das árvores, nos arbustos. Quando a água chega aos mares, o ciclo da água se reinicia. Então, o que formou aqui? Formou um lençol freático, como se fosse um rio subterrâneo. O que acontece em área desmatada? Para dar lugar aos prédios e às vias públicas, florestas são derrubadas e o solo é impermeabilizado com excessiva pavimentação. Como você reparou aqui na animação, então toda a vegetação foi retirada. Isso acontece em processo de urbanização. A área foi edificada, foi construída, prédios, casas, e o solo recebeu asfalto. Esse solo que recebeu asfalto, nós falamos que é um solo impermeabilizado. Impermeabilizar. O que significa esta palavra? Não se deixar atravessar por fluidos, principalmente a água. Então, é o que acontece aqui no solo impermeabilizado, solo pavimentado. Nessas condições, a água das chuvas não se infiltram mais, causando um escorrimento bastante grande na superfície. Então, observem aqui, choveu, o solo está com excessiva pavimentação, impermeabilizado, e a água da chuva não se infiltra mais, como na animação anterior, lembram? Onde eu tinha aqui vegetação. Então, o que vai acontecer com essa água da chuva? Ela vai bater no solo impermeabilizado e vai escorrer direto para o rio. Nesse escorrimento superficial, as águas levam toneladas de sedimentos para dentro do leito dos rios, que passam a diminuir sua capacidade de escoamento no processo conhecido por assoreamento. Então, conforme você observou na animação, a água
escorreu pelo solo impermeabilizado, levando consigo vários sedimentos. O que são sedimentos? Sedimentos são substâncias, podem ser areia, ou mesmo, nós vamos ver depois fotos, lixo. Então, tudo quanto é substância que a água possa carregar para dentro do leito do rio. O assoreamento é a obstrução por areia, por sedimentos qualquer, de um rio, de um canal ou do estuário. O que significa obstruir? Significa tapar, fechar. Então, aqui nós vemos depositado no fundo ou no leito do rio os sedimentos. E esses sedimentos vão causando o assoreamento do rio. Pela própria animação, você vê também que, como a água não tinha por onde filtrar-se, o que aconteceu? O leito do rio transbordou as suas margens e causou a enchente. Então, quando ocorrem as chuvas com intensidade um pouco maior que a média, o que acontece com o escorrimento superficial? Ele é muito grande, observem aqui a animação. As águas chegam muito rápido ao leito do rio. Então, aqui nós temos o leito do rio, que já não comporta mais a água das chuvas. E o que vai acontecer? O leito do rio vai transbordar para além das suas margens, provocando as enchentes. As enchentes causam prejuízos materiais, doenças e até mortes, dependendo da sua intensidade. Nós vamos ver agora uma reportagem do portal educacional que traz imagens sobre enchentes. O nome da reportagem é Brasil Embaixo da Água. Esta é a reportagem Brasil Embaixo da Água. Observando as imagens, aqui nós temos, olhem a quantidade de lixo, isso aqui é lixo, que a chuva carregou consigo, as águas das chuvas carregaram. Além de sedimento, areia, pedregulhos, nós temos também o problema do lixo. Então, na era do descartável, muitas pessoas jogam lixos nas ruas, córregos e rios. Esse lixo vai acumulando e acaba entupindo as galerias de drenagem, impedindo que a água encontre o seu destino. Então, quando ocorre a chuva, nós temos aí o problema também da enchente, porque os canais são entupidos. Olha o que a pavimentação excessiva causa. Então, aqui nós temos, na cidade de Caratinga, a pavimentação excessiva causa escoamento superficial da água, como nós vimos na animação, que chega rapidamente ao leito dos rios e faz com que eles não suportem drenar todo o seu conteúdo transbordando. Então, aqui a cidade, olhem aqui um carro carregado pela água da enchente. Essa outra imagem, aqui ainda na cidade de Caratinga, um homem caminha por avenida inundada em Caratinga, Minas Gerais. O que acontece, gente, quando ocorre a enchente? E as pessoas caminham, principalmente as crianças caminham pelas ruas, ou mesmo em casa, quando a enchente invade as casas. Ocorre um alto risco de contaminação. Por quê? Porque a população fica exposta a inúmeras doenças. E também ocorre o aumento da incidência de acidentes como afogamentos. Vocês podem perguntar, mas quais são essas doenças? Então, nós podemos ter leptospirose, hepatite, febre tifoide, cólera, dengue, entre outras. Ok? Então, nós vimos um pouquinho sobre o ciclo da água, o que acontece com o ciclo da água por causa do desmatamento. Eu aguardo você logo mais no chat para discutirmos esse assunto, ok? Obrigada, até mais.